Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseus, cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meu querido irmão Frei Cristiano, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, permita-me dirigir 3 coisas importantes nessa celebração na qual Deus nos une aqui nesse santuário dedicado a São Francisco de Assis. Primeiro, claro, eu quero me dirigir justamente a Francisco. Mais do que uma imagem, Francisco está no meio de nós, porque ele é uma escola de vida, é uma escola de evangelho, é uma escola de humanidade, é uma escola de caridade. Francisco para nós é um referencial no segmento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu poderia puxar muitas coisas a respeito dele, mas ouvindo a primeira leitura da missa de hoje, onde a palavra de Deus está nos convocando, exortando para permanecermos fiéis à doutrina, aos ensinamentos, à fé que nós recebemos de Deus, nós não podemos querer ser outra coisa a não ser aquilo que Francisco procurou ser em primeiro lugar: um servo fiel da igreja. Talvez não haja imagem mais bonita de Francisco do que aquela que o próprio Papa sonhou quando ele estava nas portas da Basílica de Ladrão, querendo ser atendido pelo Papa, e não foi. Mas foi o próprio Papa que teve o sonho, vendo um pobrezinho sustentando a igreja caindo, e era esse pobrezinho que sustentava a igreja. Porque é a pobreza evangélica, é a humildade de coração que sustenta qualquer edifício humano que está caindo. Então, até a igreja, quando ela começa a balançar para cá ou para lá, é porque está faltando humildade. A nossa casa, quando começa a balançar para cá e para lá, pode saber que está faltando humildade. Quando um casal começa a balançar para cá e para lá e começa a brigar de um lado e para o outro, está faltando a humildade. Então, é o pobre Francisco, o humilde Francisco, que se despiu de todo orgulho, de toda soberba. E você sabe que era muito orgulhoso, era muito soberbo, era muito vaidoso. Ele se despiu disso e se tornou servo de Deus, mas servo da Santa Mãe Igreja. Tinha muitas heresias na época de Francisco, como tem muitas nos dias de hoje também, mas Francisco se tornou um homem igreja acima de tudo. Tudo o que Francisco queria era servir a igreja, ser um servo da igreja, um filho da igreja, e para a igreja consumir sua vida. Por isso, permita falar a você aqui, cada um que está aqui, a você que em casa também está me ouvindo, meus irmãos e minhas irmãs, a arca da nossa salvação
se chama Mãe Igreja. Você se lembra da Arca de Noé? Muitos, ou praticamente todos, se perderam, se afogaram, naufragaram, mas quem salvou-se é quem estava na arca. Eu digo a você, por favor, fique firme nessa arca. A arca pode até balançar, mas Deus a sustenta. É Deus que segura. Como segurou nesses 2000 anos, nós escutamos inclusive no Evangelho de domingo, nem as portas do céu, nem as portas do inferno há de prevalecer contra ela. Por isso eu digo a você, seja a igreja, mas seja a igreja de verdade, porque nós vivemos num mundo onde tudo se contesta. Nós vivemos num mundo onde tudo a gente pode discordar, mas não discorde da sua fé, não. Seja firme nela. E foi a fé que você recebeu da sua mãe, a mãe que te educou. Mas eu te digo, como disse a palavra de Deus, a fé que a Mãe Igreja nos dá. Seja firme com ela, seja firme nela, e não deixe que outros ventos, até com coisas bonitas, até com filosofias interessantes, até com falas inebriantes, não deixe. Não deixe de forma alguma. E se à frente da igreja de hoje nós temos um que se chama Francisco, ele se chama Francisco, escolheu ser Francisco, mesmo sendo jesuíta e tendo lá um Francisco Xavier, ele escolheu se chamar Francisco por causa desse Francisco, pobre, humilde, servo do Senhor. Por isso eu chamo a sua atenção também para que você esteja em comunhão com o Papa Francisco. Você pode até escutar, talvez padres, talvez leigos que se acham muito inteligentes, sábios, conhecedores. Você pode escutar de quem for, falar mal, até porque quem fala mal não é do bem, creio eu. Fale mal seja de quem for, do Papa, da igreja. Eu tenho que dizer a você, não tenha comunhão com esses. A sua comunhão é com a igreja. Igreja do Senhor. Igreja que há 2000 anos atravessa a história da humanidade. Igreja que passou por endemias, pandemias e tantas outras anemias da história. Mas essa é a igreja que está firme. As outras filosofias irão passar. As igrejas, até que chamadas de igrejas empolgantes, já estiveram lá atrás, vai ter no tempo presente, também irão passar. Mas a igreja que é do Senhor, ela não passa, porque ela é a igreja do Senhor. Por isso eu digo a você, como Francisco, vivendo numa época, numa igreja cheia de fragilidades, e vivemos hoje também numa época, como em todas as épocas, até a igreja primitiva, com Pedro, cheio de fragilidades e tantos outros, a força da igreja se chama Jesus Cristo. Ele é a rocha firme. Se todos nós fraquejarmos, Cristo vai ser o mesmo, ontem, hoje e sempre. Se todos nós causarmos decepções, o Cristo vai ser o mesmo na sua igreja. Por isso, antes até de atirar pedra, se ajoelhe diante das pedras, que é melhor. Cada um reconhecendo sua própria fragilidade, se coloque aos pés da Mãe Igreja, como se colocou Francisco. E por isso que Francisco para nós é referencial de fé. Francisco, homem profundamente católico. Eu não posso esperar de você, minha irmã, eu não posso esperar de você, meu irmão, que você seja outra coisa, senão profundamente católico. A nossa resposta a todas as situações que estão acontecendo no mundo é a nossa firmeza na fé.
E a nossa fé tem nome. A nossa fé é uma fé católica. Essa é a nossa fé. É a fé que nós recebemos. É a fé que nós somos batizados. E dela nós não podemos abrir mão, nem diante das agressões e nem diante das fragilidades e fraquezas humanas. É a primeira graça que eu estou pedindo hoje para mim, para você, para todos nós. Se você quer ser firme na fé que você recebeu dos seus pais, se você quer ser firme na fé que você recebeu da Mãe Igreja, levante sua mão direita. Isso. E fique com a mão direita levantada, você em casa também. Eu quero que Deus abençoe você, que Deus confirme você, que Deus realmente proteja você e que Deus faça de você o que fez de Francisco, um servo fiel da Mãe Igreja. Deus guarde, Deus abençoe e Deus confirme a sua fé na santa e única Igreja do Senhor. Amém? Dito isto, eu me coloco agora aqui no meio para dizer a segunda coisa. Nós escutamos bem o Evangelho. O Evangelho de hoje é dirigido para as pessoas religiosas. Quando eu digo pessoas religiosas, são pessoas que têm religião e frequentam a religião e levam inclusive a religião a sério. Porque os fariseus, porque os mestres da lei, eles eram pessoas profundamente religiosas. Eles iam às sinagogas, frequentavam o templo, eles pagavam o dízimo e procuravam viver a religião. Mas eu preciso dizer a você o mesmo que Jesus disse a eles: por favor, não viva a religião da hipocrisia, porque a hipocrisia é uma tentação, ontem, hoje e vai ser amanhã também. Não viva uma religião de aparências, e é fácil viver a religião das aparências. Com todo respeito, cada um use a medalha que quiser usar, cada um use o crucifixo que quiser usar. Com todo respeito, se você quer colocar o véuzinho na cabeça, mas preciso dizer a você que para Deus isso não faz nenhuma diferença. Pode fazer para você, porque te ajuda, te recorda, te evoca, para que você acorde para a sua fé. Porque a fé não é o que externamente aparece. A fé é aquilo que vivemos lá dentro, com intensidade. Porque a gente pode aparecer, nós vivemos numa sociedade de muitas aparências. Já deu para ver como o mundo aparenta ser bonito, ser belo, mas o nosso mundo é um mundo cruel, é um mundo de falsidade, é um mundo egoísta, é um mundo de vaidades, é um mundo onde cada um busca os seus interesses. Nós estamos colocando máscaras para proteger nossa saúde, e temos que colocar mesmo, porque é doloroso ver quantas pessoas estão morrendo e uns estão simplesmente fazendo pouco caso. Mas todas as vezes que você colocar essa máscara, peça para Deus uma graça: Senhor, tira de mim as máscaras da hipocrisia, tira de mim, Senhor, todas as máscaras de falsidade que ao longo da vida foram caindo e recaindo sobre mim. Retira as máscaras das aparências, Senhor. Retira essas maquiagens todas que a gente usa para parecer ser o que nós muitas vezes não somos. Porque Jesus é amoroso, Ele acolhe todos, ama todos. Você pode ter até o pecado mais grosso que você acha que tenha, mas Deus ama você profundamente. Só tem uma coisa que Deus não suporta: a hipocrisia religiosa. Você não vê Jesus sendo duro com prostitutas, como nós somos.
Você não vê Jesus ser duro com publicanos, cobradores de impostos, com ladrões, não. Todos ele atrai para o Evangelho. Mas o hipócrita não dá para atrair, porque o hipócrita já se sente o mais religioso, o mais santo. Ele já sente que ele sabe de tudo de Deus, ele conhece, ele até manda em Deus. Ele julga todo mundo, ele condena, ele sabe quem está no céu, quem está no inferno. Até parece que ele que tem a chave lá do céu, porque ele tem uma facilidade de julgar. A hipocrisia, geralmente ela nasce na cabeça. A mente hipócrita, ela não consegue se concentrar. Ela passa o tempo inteiro voando, para não dizer julgando. Ela julga o padre que está lá, se está bonito, se está feio, se falou, se não falou. Ela julga a pessoa que está do lado. Ela vai dormir, ela não consegue pensar nos seus pecados, porque ela acha até que nem tem. Se tem, são poucos, se Deus já perdoou. Mas ela tem o pecado de todos na sua cabeça. Então, a mente hipócrita, ela é terrível. Você se lembra o Simão que acolheu Jesus na sua casa, né? Ele não falou nada, mas a cabeça dele julgou o tempo inteiro, porque Jesus acolheu uma pecadora na cabeça dele. A mente hipócrita é difícil Deus entrar. Não vou dizer impossível, porque para Deus nada é impossível, mas é muito mais difícil, porque é uma mente que não se aquieta, é uma mente que está sempre mirabolando, e geralmente mirabolando a vida dos outros e a preocupação com os outros. A mente hipócrita já está pensando o que vai responder para a pessoa depois. A mente hipócrita já está formando e formalizando como julgar, como condenar, como dizer para os outros. A mente hipócrita, ela não se submete a Deus. Ela muitas vezes se coloca acima de Deus, por incrível que pareça. Por isso eu digo a você, entre nesse santuário, olhe para Francisco e veja aquele homem humilde, de cabeça baixa, até o chão na presença de Deus. E vamos nos despir de toda a hipocrisia que começa aqui na nossa cabeça. Não julgues, meus irmãos. Não julguemos uns aos outros. Você pode dizer, eu não falo nada, mas pensa tudo. Se tem uma coisa que precisamos colocar em ordem na nossa vida, são nossos pensamentos. Porque os pensamentos, ou a cabeça, é a doida da casa. Entrega seus pensamentos para Deus, mas entregue de verdade. Não deixe a cabeça pensar o que ela quer. Não deixe os pensamentos ir para onde eles querem ir. Mantenha-se em Deus de uma forma humilde. O hipócrita, geralmente ele é barulhento, mas não é que ele fala só. O barulho dele é dentro do coração. Nós vivemos numa sociedade barulhenta demais. É barulho para tudo quanto é lado. Quem vive de redes sociais, você já viu que não existe coisa mais barulhenta do que essa. Você pega esse tal de WhatsApp, é o tempo inteiro a pessoa recebendo coisas, mensagens, e ela introjeta tudo isso. Rádio, televisão, falação, conversa fiada, fofoca, e tudo vem para dentro, e tudo vira uma mistura dentro de nós. Tem hora que eu pergunto, como é que o coração dá conta de tanto lixo? Porque o hipócrita, e quando eu falo hipócrita, é a hipocrisia que todos nós temos. Ele geralmente é uma pessoa ressentida, magoada, rancorosa,
Ele mesmo já diz: eu não levo desaforo para casa, porque o desaforo fica dentro dele. Ele espera nem que seja 30 anos, mas ele vai botar o desaforo para fora, porque está lá dentro. A minha hora vai chegar e eu vou dizer na cara dela. Porque geralmente o coração hipócrita, ele não é humilde, ele não perdoa. Ele pode até perdoar, mas depois que ele jogou tudo que ele tem na cara de alguém, ou assim por diante. Por isso que eu digo que é difícil até Deus entrar no coração. O coração fica lacrado, marcado, fechado, porque a hipocrisia faz isso conosco. O hipócrita, ele entra na igreja, ele comunga, e comunga até compenetrado. Está brigado com as pessoas em casa, mas as pessoas que são erradas. Não se dá bem com um monte de gente, mas também são as pessoas que são erradas. Vive sem reconciliar, mas é que as pessoas quiserem que se reconcilie comigo. Ele não procura colocar a sua vida em dia. O hipócrita, ele vai até confessar quando vai, mas se vai, geralmente é para justificar. E tem até dificuldade de fazer exame de consciência. E quando faz, ele se acha até mais perfeito do que ele imaginava. E faz uma confissão geralmente muito superficial. Ele pode até confessar toda semana, mas nunca vai à raiz do pecado. Porque, por exemplo, um hipócrita acha que o pecado maior é sempre o pecado do outro. Nunca o dele é grande, maior é o outro. Então geralmente ele está se comparando. Ele fala mal da vida dos outros e acha que falar mal da vida dos outros é um pecado pequeno. Eu fiz só uma fofoquinha, quando na verdade eu não conheço coisa mais diabólica e perversa do que falar mal da vida dos outros. Mas o hipócrita, ele nunca consegue chegar a essa conclusão. Ele não consegue entender o mal que ele já causou a alguém, porque a mente, a consciência não consegue atingir. Por isso, se você puder pegar esse evangelho e lê-lo com atenção, quando Jesus diz ai, é porque ai mesmo, é porque é aquele ai que dói lá no inferno. Ele não disse ai para as prostitutas, ele não disse ai para o ladrão, ele não disse ai para nenhum desses, mas para a hipocrisia religiosa ele disse muitos ais. Então ai de nós se nós não sairmos da nossa hipocrisia religiosa, da religião das aparências. Todo mundo que está lá fora imagina que as pessoas da igreja se amam, não é verdade? Estão lá na igreja porque eles se amam, porque eles louvam a Deus. Eles não imaginam que pessoas de igreja brigam, falam mal dos outros. Eles não imaginam que pessoas de igreja criam divisão dentro da própria igreja, criam grupos, se opõem uns aos outros. Eles não imaginam nunca que as pessoas da igreja falam mal da própria igreja, porque eles lá fora já falam, mas que as pessoas da igreja falam mal da igreja. E os fariseus não convertiam ninguém para Deus, porque quem olhava para a vida deles diz: olha, são religiosos, mas para ser desse jeito. Muitas vezes as pessoas da nossa casa não se convertem para Deus por causa de nós. Desculpa eu falar assim, não estou acusando ninguém não, mas eu estou falando na primeira pessoa do plural mesmo, por causa de nós. Como é que uma pessoa, um filho afastado da igreja, vai para uma igreja onde a mãe só fala mal dessa igreja? Alguém vai querer ir para essa igreja? Eu não vou. Como é que uma pessoa que não é de Deus, lá da sua casa, da sua família, vai querer vir para ser de Deus,
se você volta da casa de Deus só cheio de intrigas? Como é que eu vou explicar para os outros que Jesus mudou a minha vida, quando as pessoas olham para mim, eu só estou pior, mais rancoroso, mais maldoso, mais fofoqueiro, é aquele monte de mais. Por isso eu digo a você, não viva a religião da hipocrisia. Não viva. E a primeira coisa para não viver a religião da hipocrisia é não julgar, mas é se converter todo dia. É pegar o espelho, em vez de olhar pelo retrovisor do espelho, olhar o espelho de frente. Esse sou eu. Assim, nós vamos vencendo a nossa hipocrisia de cada dia. Desculpe, eu não quero parecer pesado, mas eu não posso deixar de dizer o que Jesus está nos dizendo. Se nós queremos ser igreja do Senhor, que nós busquemos sermos autênticos, porque no reino dos céus não há lugar para hipocrisia. Tem lugar para o povo de rua, tem lugar para tudo quanto é coisa, tem lugar para qualquer pecado, mas você escutou no Evangelho, para a hipocrisia não. É preciso que a gente se converta de verdade disto. E a terceira coisa que eu preciso falar é sobre São Miguel Arcanjo, protetor da Santa Igreja. Quando Jesus diz que as portas do inferno não hão de prevalecer sobre a sua igreja, porque esse é o guardião da Santa Igreja. É ele com a espada desembainhada que ele destrona, que ele destrói, que ele manda para longe os inimigos da Santa Igreja. É por isso que ele, Francisco de Assis, se tornou devoto, amigo de verdade do arcanjo São Gabriel. É por isso que Francisco lhe devotou toda uma quaresma, toda uma quarentena de oração, de devoção e de submissão à proteção de São Miguel Arcanjo, porque é ele que nos defende do mal. E o mal está aí. Nós rezamos no Pai Nosso: livrai-nos do mal, Senhor, inclusive do mal que está dentro de nós. Maus pensamentos, maus sentimentos, má vontade, tudo isso é mal. Se juntando com os outros males, eu penso que nessa quaresma, aliás, desculpe, nessa pandemia, nessa quarentena da que chamamos a pandemia que a humanidade vive, quem não se purifica do mal, deve ser muito difícil ficar numa casa junto. Porque geralmente os males se juntam, né? E aí você vê as brigas, os desentendimentos, as confusões, as separações. Tem casal que estava tudo bem, começou a ficar muito tempo junto, agora não estão se aguentando mais. Terrível, né? Tinha irmãos que nunca tinham brigado, agora não quer mais nem ver uma cara do outro. Os males estão correndo. É por isso que nós precisamos levar essa poderosa proteção de São Miguel para dentro das nossas casas, lares. Mas eu levaria primeiro para dentro do meu coração, para Deus arrancar o mal que está dentro de mim. Por que será que eu penso mal? Por que será que eu quero mal para o outro? Por que será que sem querer eu até faço mal para o outro? Ah, São Miguel Arcanjo, me defenda para que eu não seja o promotor do mal. Porque, desculpe, só existe maldades no mundo porque os anjos mal têm colaboradores na terra. Pessoas que espalham, disseminam e faz o mal acontecer. Eu digo a você, anjo é mensageiro.
Os anjos são mensageiros de Deus. Eles são presenças de Deus no meio de nós. Seja você também um anjo, mas por favor, não seja um anjo do mal. Seja um mensageiro do bem. Seja a presença do bem. Não queira São Miguel Arcanjo para ser um serviçal da sua vida, para ele fazer o que você quer, porque ele não veio para isso. Ele é serviçal só de Deus. Agora, ele está ao nosso lado para nos auxiliar no combate ao mal. Combata o mal, os males da cabeça. Combata esses maus pensamentos. Invoque mesmo, quando aqueles pensamentos ficarem tortuosos demais, maldosos demais, invoca São Miguel Arcanjo. Quando você não consegue pensar bem das pessoas, se quando você olha para o seu marido, você só pensa mal dele, invoca São Miguel. Quando você olha para o irmão, para a irmã, só vê coisa má, invoca São Miguel. Quando você olha para o padre, esse padre só me lembra coisa ruim. Opa, coisa ruim deve estar dentro de você. Invoca São Miguel, porque tem um mal que está realmente ruminando dentro e tem que botar ele para fora. Mas nós estamos vendo, meus irmãos e minhas irmãs, tantos males que se espalham pela humanidade. Um deles é esse vírus tenebroso, coronavírus, Covid-19, o bichinho terrível, conseguiu, como ninguém, paralisar toda uma humanidade. Se Deus pedisse para todo mundo usar máscara, pouquíssimos obedeceriam. Mas o vírus mandou, está todo mundo usando. Obedecê-lo, porque ele é cruel. Chegou agora e está agindo como vocês estão vendo. Não precisa nem fazer um retrospecto. A palavra talvez mais falada nos últimos tempos se chama Covid-19. Quando a gente cansa de Covid, a gente muda para coronavírus. Pesquisa na internet, no fala-fala, no dia a dia. Ele está aí agindo. Mas ele é só um dos males. Precisa falar dos outros tantos. Incrível que a gente até esqueceu que nós temos câncer, que nós temos malária, que nós temos tantos outros que são males e enfermidades que nem férias pediram também. Então aí, eu acho que até o clima pegou o coronavírus. Vocês estão vendo, né? Todo mundo achou que ia ser calor, de repente vem um frio que ninguém explica. Deve estar com coronavírus. Porque onde apareceu, acabou o coronavírus lá no país tal, aí apareceu uma gente tendo agora. Enfim, está aí. Alguém disse que nunca viu nada tão terrível na humanidade. Talvez não tenha visto, porque a pessoa deve ter menos de 100 anos, né? Porque com certeza a humanidade já teve peste bubônica, a humanidade já teve peste negra, a humanidade já teve gripe espanhola. Foi tão terrível para dizer que os males não é nenhuma novidade. Porém, tem um mal maior. Tem um mal maior. Porque se a gente tivesse amor entre nós, pouquíssimas pessoas pegariam coronavírus. A gente se amaria, cuidaria, respeitaria. Mas não dá, né? Tem gente que não está nem aí. Eu vi gente pisando em cima de máscara, outro tirando sarro, outro... Enfim, a humanidade não consegue nem se entender o que fazer. Todo mundo é médico, todo mundo tem receita. Então, é até complicado falar no assunto, né? Vou chamar dois aqui, essa vai me dar um remédio, essa aqui vai dar outro. E aí, você já viu, né? Aí vai começar a briga. Então morra com coronavírus, mas não morra brigando não, pelo amor de Deus. Porque nós vivemos hoje numa sociedade que todo mundo sabe tudo.
poucos sabem baixar a cabeça como Francisco. Aí no meio de uma sociedade onde todo mundo sabe tudo, está do jeito que está. Esse vírus se chama orgulho. Esse vírus se chama soberba. Esse é difícil de combater. Esse é difícil. Tem gente que mesmo morrendo fisicamente, leva ele para o caixão. Porque é difícil matar o danado. Você já viu o que é? E ele está aí. Está aí. Quando você vê a imagem de São Miguel Arcanjo pisando na cabeça do maligno, ele está pisoteando todo o orgulho e toda a soberba. Porque esse que nós chamamos de danado, ele estava na presença de Deus. Foi tão criado por Deus como esse. Mas o orgulho o levou a se rebelar. Toda pessoa orgulhosa é rebelde. Toda. Por isso que Francisco é para nós escola. Não tem uma rebeldia nos seus pensamentos, sentimentos, a não ser o quê? Humildade e submissão. E é por isso que a salvação entrou na vida dele. Sabe por que a nossa casa está se perdendo? É porque tem um espírito de rebeldia lá dentro. Você pega uma criança no colo, oh, que bênção! Não é uma bênção a criança no colo? É a coisa mais linda, é ou não é? É. Mas aí sai do colo, começa a crescer, entra um espírito mundano nele, a criança começa a ficar o quê? Rebelde. Não é? Aquele filho que te escutava, que te obedecia, que fazia tudo que a mamãe mandava, ele tudo corria para o colo da mãe. Agora o que ele mais faz é correr do colo da mãe. Por que espírito entrou nele? Rebeldia. Tem até um grupo aí musical com esse nome, né? Rebeldes, não tem? Terrível. Rebeldes é coisas do maligno. Filhos rebeldes. É até triste falar isso. Casamento destrói uma relação conjugal, é o espírito da rebeldia. A mulher que não escuta o marido que não escuta a mulher, um que não escuta o outro. Espírito da rebeldia. Estou aqui na igreja, eu escuto só o que eu quero, eu obedeço só o que eu quero, eu faço só o que eu quero. E está a sociedade do quero. Está aí, ó. Tá aí. Não tem salvação sem humildade. Com a rebeldia é o mundo que você está vendo. Basta ver os estragos que o espírito da rebeldia causa na sua casa, na sua família. Quando você vai aconselhar uma pessoa humilde, essa pessoa pode estar até certa, mas ela humildemente te acolhe. A pessoa que não é humilde, é rebelde, ela está toda errada, mas ela jamais acolhe. Ela grita, vocifera, repele, agride e ainda solta os cachorros, para não dizer os diabos, que é o que ela solta, na verdade é isso, porque o espírito da rebeldia faz isso. Então, se eu te aconselhasse, o terceiro pedido que eu quero fazer a você nesse terceiro dia da nossa quaresma, primeiro é amor à igreja. Segundo é cair as máscaras da hipocrisia. O terceiro, renuncia todo o espírito de rebeldia. Inclusive exorciza a sua casa. Daqui a pouco vou invocar São Miguel Arcanjo. Vocês trouxeram água para abençoar? Trouxeram, sim ou não? Joga bastante água benta, manda embora tudo quanto é rebeldia da sua casa. Porque entra por debaixo da porta, entra pelo telhado, entra pelo celular. Todo mundo gosta do celular porque ele evoca esses espíritos.
Se você quer salvar a sua casa, se você quer salvar a sua alma, se você quiser salvar essa família, até o mundo, não vai ser a vacina contra a pandemia, contra o Covid, não, vai ajudar, viu? Porque esse não é o último vírus que vem para a humanidade, não. Ou a humanidade se liberta dessa rebeldia terrível, ou vamos todos perecer do mesmo modo. Porque rebeldia é espírito de perdição. A gente se perde mesmo. Que o humilde Francisco nos ensine, que o humilde Francisco nos mostre a combater com São Miguel Arcanjo todo o espírito rebelde, orgulhoso, soberbo, vaidoso, perverso, demoníaco, enganador, espírito de briga, de confusão, de agressividade. Me dói ver uma criança de 5 anos gritar com a mãe. Fiquei impressionado. Esse dia eu nem dormi. Eu falei, padre, acorda, é o que mais tem hoje. Eu falei, mas não é possível? Uma criança de 5 anos grita com a mãe, manda nela e faz o que quer, para dizer que o espírito de rebeldia hoje age mais cedo a cada dia. Vamos combater, em nome de Jesus, com a intercessão de São Miguel Arcanjo, todos os espíritos rebeldes. Amém? Então fica de pé.